Fala pessoal, vou falar para vocês aqui sobre o cálculo da distância horizontal, diferença de nível, tá? Utilizando aí a taquiometria, ou seja, utilizando o teodolito e a mira, tá? Topográfica. E a partir dos elementos distância horizontal e diferença de nível, a gente vai calcular a declividade, certo? Então vamos lá. Inicialmente aqui, tá? Eu tenho aqui, vamos imaginar a situação. Eu quero a distância horizontal, a diferença de nível, tá? E a declividade em porcentagem. De quem? Olha só, do ponto 1 para o ponto 2, diferença de nível de 1 para 2 e a declividade de 1 para 2, tá? Vamos imaginar a situação seguinte, ó, que você tenha aqui lá no terreno, tá? Um ponto 1 e o ponto 2, tá? Vou apagar aqui, ó. E o ponto 2. E o que você quer, tá? Você quer a distância horizontal de 1 para 2. Eu vou representar aqui, olha só. Você quer essa distância aqui, ó, de 1 para 2, que é a distância horizontal de 1 para 2. E você quer a diferença de nível de 1 para 2, tá? Você quer a diferença de nível de 1 para 2, é essa diferença daqui, ó. Suponha que pelo ponto 1 passa um plano horizontal, pelo ponto 2 também está passando um plano horizontal aqui. Então a diferença entre esses dois planos horizontais, diferença em termos de altura, porque aqui está representado aqui no plano vertical, tá? Em perfil, eu tenho a diferença de nível ou diferença de altura, tá? E a declividade é a relação entre a diferença de nível e a distância horizontal. Então, para isso, o que eu faço? Olha, eu tenho aqui, vou colocar um instrumento aqui, o teodolito, tá? No ponto 1, tá? Vou centralizar, nivelar, realizar todas as operações necessárias. Vou até voltar aqui, utilizar outra cor para ficar melhor, tá? Eu tenho aqui, olha só, meu instrumento aqui, ponto 1, e aqui, olha só, e a visada aqui, repara, ela vai ser uma visada ascendente, tá? Porque de 1 para 2 eu estou subindo, eu estou em aclive, tá? E eu vou colocar a mira topográfica aqui, ó, tá? Ela régua graduada, tá? Então a mira topográfica, tá? E aqui eu tenho o teodolito, tá certo? Então daqui eu faço o que? Uma visada, olha só. Eu faço uma visada, aí sim eu vou colocar aqui de outra cor. Eu faço uma visada para minha mira colocado em 2, olha só, tá? Então faço uma visada de 1 para 2. E aqui, olha só, o que você vai ver, olha só, aqui, né? Dá de cor novamente. O que você vai ver? Aqui, pessoal, olha só. Eu vou fazer a leitura dos fios estadimétricos. Lembra? Fio superior, o fio médio ou fio nivelador e o fio inferior, tá? Então aqui, olha só, eu tenho o fio superior, aqui o fio médio ou fio nivelador e aqui o fio inferior, tá certo? E aqui, olha só, tendo esse instrumento, né, com a origem de contagem do ângulo vertical
no zênite, o ângulo que ele vai fornecer aqui é um ângulo zenital. Então, olha só, ele coincide aqui com o eixo principal do equipamento, tá? Que vai passar pelo piquete, pelo seu ponto topográfico. E ele vai marcar aqui, olha, aqui é só a representação aqui do zênite, tá? E ele vai mostrar para você no visor, no display lá, este ângulo, olha só. Que é o ângulo vertical zenital de 1 para 2. Certo? Então eu tenho esse ângulo zenital. Ângulo. Vou colocar aqui, ó, ângulo vertical zenital, tá? Então, ângulo vertical zenital. Que eu preciso? Olha só, se fosse só para calcular a distância horizontal, né, a distância horizontal, vou até colocar aqui, olha só. Qual que é a equação que eu utilizo para calcular a distância horizontal? Tá? Vou colocar aqui, ó. A distância horizontal de 1 para 2 vai ser igual a fio superior menos fio inferior, tá? Vezes 100 vezes seno ao quadrado do ângulo vertical zenital, tá? Então esta é a equação que a gente utiliza para calcular a distância horizontal por taquiometria, utilizando aqui o ângulo zenital. Agora, olha só, a diferença de nível de 1 para 2 é igual ao que? Fio superior menos fio inferior vezes 100 vezes seno aqui de 2 vezes o ângulo vertical zenital, tá? Dividido por 2 mais a altura do instrumento menos o fio médio, tá? É isso que a gente utiliza, tá? Para poder calcular a diferença de nível, tá certo? Do ponto 1 para o ponto 2. Então tá. Então feito isso, vou calcular aqui, olha só, para calcular a distância horizontal, o que eu preciso? Eu preciso do fio superior, do fio inferior, tá? Então aqui você já tem. Você já tem, que é uma constante, tá? Do equipamento. E aqui o ângulo vertical zenital. Então o que acontece? Depois que você faz aqui a leitura dos fios superior, médio e inferior, e verifica em fio superior mais fio inferior dividido por 2 tem que ser igual ao fio médio. Né? Você viu que bateu, conferiu, né? E aí o que você vai fazer? Você vai medir o ângulo vertical zenital, que vai estar mostrado lá no display, ele vai estar fixo, tá? Depois que você executou, o que acontece? Você faz a pontaria, trava o movimento vertical, tá? Você pode utilizar o parafuso de chamada movimento vertical para aproximar lá um valor que você queira, para facilitar a leitura. E como instrumento, a luneta, né, no movimento vertical vai estar travada, horizontal também, você vai executar aí a leitura do ângulo vertical zenital, tá? Correspondente às leituras que você executou. Eu consigo calcular a distância horizontal. Então tá. Então olha só, aqui não precisei da altura do instrumento. Eu não precisei da altura do instrumento para calcular a distância horizontal, tá certo? Então, repara, num levantamento planimétrico, tá, que você tem interesse só em calcular as coordenadas x e y, você não precisa medir a distância, a altura do instrumento. Mas se você precisar das cotas, tá, aí sim você vai precisar medir a altura do instrumento, tá? E a gente vê isso aqui nessa equação, a diferença de nível de 1 para 2 é o que? Fio superior menos fio inferior vezes 100, né? Vezes 100 vezes seno de 2 vezes o ângulo vertical zenital dividido por 2 mais a altura do instrumento menos fio médio. Daqui, olha só, você consegue ver que você consegue cortar aqui, ó, né? Então a diferença de nível de 1 para 2 ficaria o que? Fio superior menos fio inferior
vezes 50, tá? Vezes 50 vezes seno de 2z mais a altura do instrumento menos o fio médio, tá? Então a gente consegue calcular a diferença de nível. Repare que aqui sim eu precisei do que? Da altura do instrumento, tá? Então qual que é essa altura do instrumento? Ó? Você que instalou aqui o aparelho, tá? Você vai ver que ao lado do equipamento tem uma cruzetinha, tá? E que é utilizada como referência para medição da altura do instrumento. Você vai medir aqui do topo do piquete, tá? Que vai estar lá materializando o seu ponto topográfico até essa cruzetinha. Então seria esse valor aqui, ó. Seria este valor, ó. Entenderam? Então, aqui ó, do piquete, do topo do piquete até essa marquinha que tem na lateral do instrumento. Então, aqui eu tenho a minha altura do instrumento, certo? Então agora, olha só, eu tenho todos os elementos para calcular a distância horizontal, diferença de nível, e aqui para calcular a declividade. A declividade, tá? Em porcentagem, inclinação em porcentagem, de 1 para 2, vai ser igual ao que? É a relação da diferença de nível de 1 para 2 sobre distância horizontal de 1 para 2 vezes 100 em porcentagem, tá certo? Então tenho aí a distância horizontal, a diferença de nível e a declividade, tá certo? Então vamos supor agora o seguinte, ó. Vamos lá para a parte prática. Para prática. Estou vendo um exercício. Então, veja bem. Vamos considerar aqui que você tenha ido ao campo, tal, e você mediu, tá, essa altura do instrumento, e tenha sido igual a 1,65, tá? Você mediu a altura 1,65, você fez a leitura do fio superior igual a, vamos supor aqui que essa leitura tenha sido 2,592. Então, 2, tá? 2,592 o que? Metros. Essa leitura aqui de mira eu já mostrei como que faz isso, tá? Tem um vídeo aí, só procurar no canal. Eu tenho o que? O fio inferior igual a 1,458. Ou o fio médio primeiro, 2,025. Então, o fio médio ou o fio nivelador, 2,025 metros, tá? 2,025. E o fio inferior, 1,458. E o fio inferior igual a 1,458 metros. Então, 1,458. Se você quiser, você pode fazer o que? Conferir, olha só. Fio superior mais fio inferior tem que ser igual ao fio médio. Tá certo? Fazendo isso, vou colocar aqui para que vocês vejam. Eu tenho que, olha só. Eu tenho fio superior 2,592 mais fio inferior 1,458.
458 igual dividido por 2. Tá certo? Então tá aqui, olha só. 2,025 é o valor que deu aqui para o fio médio. Certo? Então tá. Então, uma vez que você fez isso, tá? Eu vou calcular. Vamos colocar o que? Nas equações. Mas o que está faltando? Está faltando o ângulo vertical zenital de 1 para 2. Então, o ângulo vertical zenital de 1 para 2 foi igual a 78 graus, 15 minutos e 20 segundos. 78 graus, tá? 78 graus, 15 minutos e 20 segundos. Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui, olha só. A gente vai, né? Vamos proceder aqui os cálculos. Vamos lá. A distância horizontal de 1 para 2 vai ser igual ao que? Fio superior dá 2,592, tá? Menos fio inferior, que é 1,458, vezes 100, vezes seno ao quadrado de quem? 78 graus, 15 minutos e 20 segundos, tá? Igual a diferença de nível de 1 para 2 vai ser igual fio superior, olha só, fio superior menos fio inferior. Então, repete aqui, olha só, 2,592 menos 1,458 vezes o que? Aí a gente viu aqui que a gente já poderia aqui dividir por 2, então dá 50. Então, vezes 50, tá? Vezes seno, duas vezes o ângulo vertical zenital, 78 graus, 15 minutos. Aqui é vezes, ó. 15 minutos e 20 segundos. Mais, qual que é a altura do instrumento? Ó, a altura do instrumento, aí, 1,650 mais 1,650 menos o que? O fio médio, tá certo? O fio médio dá 2,025. Para calcular aqui a declividade de 1 para 2, eu preciso da diferença de nível da distância horizontal. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular os valores. Então, distância horizontal, tá, de 1 para 2, eu vou colocar aqui, que a gente tinha posto da diferença de nível de 1 para 2, tá? Vai ser igual ao que? Realizando aqui os cálculos, tá? Vou colocar aqui para vocês visualizarem. Distância horizontal de 1 para 2. 2,592 menos 1,458, tá? Que é o que? A distância... Opa. Que é a diferença do fio superior menos fio inferior. Vezes 100. Tá? Tá dando fração aqui. Vezes o que? Agora olha só, você vai colocar entre parênteses aqui, ó, seno, tá? Abre o parênteses, seno, então é sim, de quem? 78 graus, 15 minutos e 20 segundos. Fecha o parênteses, tá? Vou colocar aqui o i elevar ao quadrado, tá?
Então, a distância horizontal foi igual, né, 108,702. 108,702. Tá? Ó, 108, arredondando aqui, tá? 702. 702 o que? Metros. Tá? Não esqueçam da unidade. E aqui, tá? Eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho para poder calcular a distância, a diferença de nível de 1 para 2, eu tenho, vamos lá, fio superior, ó, diferença de nível de 1 para 2 é fio superior, 2.592 menos 1.458, tá? Igual vezes 50, que é isso daqui, vezes o que? Seno, aí eu vou abrir até o parênteses aqui, olha só, seno, tá? De quem? Duas vezes o que? Ó, seno de duas vezes o ângulo vertical zenital, que é esse ângulo aqui, ó, vezes 78 graus, 15 minutos, tá? E 20 segundos. Então, igual. Acho que tem alguma coisa errada aqui, ó. Vamos lá. 2.592 menos 1.458 igual vezes 50, tá? Então agora vezes o que? Seno, tá? De duas vezes o que? 78 graus, 15 minutos e 20 segundos. Fecha o parênteses aqui, igual, tá certo? Mais a altura do instrumento, 1.650, tá? Igual menos 2.025. Então, mais a altura do instrumento, tá? Que a altura do instrumento foi 1.650 menos o fio médio, que é 2.025. Tá certo? Então agora, o que a gente pode fazer? A gente já tem aqui a distância horizontal, daquela foi igual a 108,702 metros. A diferença de nível de 1 para 2 igual, eu apaguei aqui a valor, deu 22,224. Então, 22,224, o que? Metros. Então, qual que seria a declividade, tá? A declividade aqui em porcentagem. Então, a declividade em porcentagem, tá? De 1 para 2 seria igual diferença de nível, olha só, diferença de nível de 1 para 2, 22,224, dividido pela distância horizontal, 108,702, vezes 100. Então, isso vai ser igual a quanto? Olha só, fazendo as contas, eu tenho, olha só, 22,224, tá? Dividido por 108,702 igual vezes 100. Então dá 20,444
Então, aqui 20,444%. Isso significa o quê? Que em 100 metros de distância horizontal eu estou subindo 20 metros, certo? Se você fazendo aqui um paralelo, olha só, como que eu avaliaria? Olha só, em 100 metros de distância horizontal eu estou subindo 20,44 metros, né? E nesta distância horizontal aqui eu teria que subir quanto? A própria diferença de nível, tá? Então, em 108,702 metros eu tenho x, tá? Então x seria igual a quanto? Tá? Teria que ser igual à diferença de nível, tá certo? Que é igual a 22,224. Então aqui fazendo essas contas eu tenho o seguinte, ó, 108,702 vezes o que? 20,44, tá? Igual dividido por 100. Então deu 22,218. Então 219 metros. Mas você fala, pô, teria que dar isso daqui, ó. Sim. Por que que deu isso daqui? Arredondamento, tá? Então assim, o que acontece? Se você for precisar dessa distância horizontal para calcular outro elemento, considere um maior número de casas decimais. Por exemplo, 5 casas decimais, tá? Agora, se você que tiver interesse só no valor da distância, você calcula e fornece para alguém o valor de 108,702. Então, olha só, se for para colocar num relatório, coloquem com 3 casas decimais. Se for precisar desse valor aqui para calcular outra grandeza, tá? Você utiliza mais casas decimais, tá? Então, repare que essa diferença aqui, olha só, foi devido a arredondamento, tá certo? Então aqui eu consegui mostrar para vocês o seguinte, o cálculo da distância horizontal, tá? Por taquiometria, diferença de nível e a declividade aí de 1 para 2 dessa rampa, tá? Então é como se traçasse uma rampa aqui, olha só, de 1 para 2. Eu poderia calcular também esse alfa, tá? Então é o Dzinho aqui em porcentagem, olha só, de 1 para 2, é essa rampa daqui. E eu posso também calcular esse valor angular, arctangente de quê? Diferença de nível sobre distância horizontal, certo? Eu teria essa inclinação, tá? Em valor angular. Aqui a inclinação ou declividade em porcentagem. Então a partir desses elementos eu calculo isso daqui. Ah, mas e se eu fornecesse a cota, por exemplo, de 1? Fosse igual a 100 metros. Qual seria a cota, tá? Qual seria a cota do 2? Seria a cota de 1, do ponto 1, mais a diferença de nível de 1 para 2. A cota do ponto 2 é igual a 100, mais o quê? Qual que é a diferença de nível de 1 para 2? 22,224. Então a cota do ponto 2 seria 122,224 metros, tá certo? Então olha só, eu consigo a partir dessas leituras aqui de campo, fios estadimétrico, fio superior, médio e inferior, da altura do instrumento, calcular o que? Do ângulo vertical, eu consigo calcular a distância horizontal, diferença de nível, declividade, a inclinação da rampa, consigo calcular a cota do ponto 2. Ah, mas eu não conheço a cota do ponto 1. Você pode arbitrar, não tem problema nenhum. E você calcula tudo neste referencial arbitrário. Tá? Calcula, por exemplo, a cota do ponto 2, tivesse 2 para 3 e assim sucessivamente. Tá certo, pessoal? Então,
Espero que tenham compreendido aí os cálculos, tá? Utilizados aí na taqueometria, cálculo da distância horizontal, da diferença de nível, da declividade. Na verdade, da taqueometria só a distância horizontal e diferença de nível, tá? Declividade vem aí de outras relações. Então espero que tenham entendido, tá? Qualquer dúvida aí deixa no comentário. É isso aí. Um abraço, até mais.